situação, deitado naquela pista quente, com a sua perna quebrada, ele agonizando, ele vomitando, saindo sangue do seu ouvido. Eu fiquei desesperado, eu fiquei angustiado, oh glória, e eu clamei ao Senhor naquele momento: Senhor, não permita, Senhor, levar o meu filho de perto de mim agora. Eu me prostrei ali diante do meu filho e comecei a clamar a Deus. O cenário era de morte, oh glória, e foi no cenário de morte que eu clamei ao Senhor. A Bíblia fala: clama a mim, que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas. Glória a Deus. Naquele momento só me restou o clamor. Eu clamei ao Senhor: Senhor, por quê, Senhor, comigo? Eu faço a tua obra, eu faço a tua vontade, eu prego a tua palavra, eu falo do teu amor. Oh meu Deus, por que isso aconteceu? E eu comecei a clamar ao Senhor naquele momento. Fiquei desesperado. Alguém olhava e falava: vixe, não tem mais jeito para ele. Alguém chegava e falava: vixe, não tem mais jeito para o filho do irmão Carlinhos. E eu só escutando a voz de Deus: vai dar certo. Deus falando no meu coração: meu filho, acalma o teu coração, porque isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Tu vai passar por um processo, mas é para mostrar para muita gente, aleluia, que está sem fé, que está sem esperança, que eu ainda sou Deus que faço milagre, que eu ainda sou Deus que faço maravilha. Eu falei para o Senhor: amém, Senhor, que seja feita a tua vontade. Oh glória, a ambulância chega. Quando a ambulância chega, chega duas ambulâncias. Chega uma ambulância normal e chega uma ambulância da UTI. O médico da UTI pega o meu filho naquela situação e o meu filho sai dali entubado. Antes do meu filho ir para o hospital, ele foi reanimado, porque o meu filho praticamente estava morto naquela situação. O cenário era de morte, mas eu pedi ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e Deus ouviu o meu clamor. Os médicos falaram: paizinho, fica tranquilo, porque a situação aqui é delicada. A gente vamos precisar ressuscitar ele aqui, vamos precisar reanimar ele, para ele conseguir chegar no hospital com vida, porque se a gente levar ele do jeito que ele está aqui, ele vai morrer na beira do caminho. Eu amei. Que seja feita a vontade do Senhor. Passou-se ali umas meia hora, eles reanimando meu filho, e conseguiram reanimar, e ele foi para o IJF. E eu fiquei desesperado, clamando ao Senhor, buscando a face de Deus. Oh glória, eu não parei, eu não desanimei. O inimigo pensou: agora eu vou levar ele para o mundo de volta. Agora ele vai fazer a minha vontade de novo. Agora eu consegui tocar no amor da vida dele. Oh glória, mais uma vez Satanás quebrou a cara. Sabe por quê? Porque quem cuida da minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Por um caminho ele pode tentar, mas dos 7 caminhos ele vai bater em retirada. Em retirada. Em retirada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, eu estou tentando me segurar aqui para não chorar, porque é uma história, irmão, que toca no coração. Oh glória a Meu filho Deus. chegou no IJF, foi direto para a sala vermelha, e começou ali a fazer aquela bateria de exames. Perna quebrada, o olho ferido, teve que fazer uma plástica no olho. E começaram ali a fazer todos os exames, todos os médicos ali perto dele. E eu ali naquela tensão, tentando olhar, eles não deixavam olhar. Acalma, paizinho, fiquei porque não pode ver. E de repente o meu filho sobe diretamente para a UTI, porque o negócio era grave. O médico falou assim: paizinho, é só Jesus na vida do teu filho. Aí eu falei: é só Jesus mesmo, doutor. Jesus vai fazer um milagre. Ele sobe às pressas para a UTI. No dia seguinte, 3 horas da manhã, o inchaço da cabeça dele começa a piorar. Ele começa a inchar mais ainda a cabeça dele. E 3 horas da manhã, a equipe médica decide fazer ali uma cirurgia de urgência. Ele vai ali fazer aquela cirurgia de urgência. A minha esposa assina o termo: mãezinha, ele vai ter que fazer essa cirurgia
cirurgia, porque se ele não fizer essa cirurgia aqui agora, o seu filho pode morrer a qualquer momento, aleluia, com derrame cerebral, porque o cérebro dele está inchando e não tem espaço, aleluia, dentro do crânio dele. Tivemos que tirar um pedaço do crânio dele, colocar na barriga para ter espaço para o cérebro respirar, para o cérebro desinchar, porque se a gente não fizer isso, o filho de vocês vai morrer. Amém, Senhor, faz a tua vontade. O Caleb sai na madrugada para fazer aquela cirurgia e retorna pela manhã. Retorna com a cabeça toda inchada, toda raspada, uma grande cicatriz aqui, o olho inchado. E o médico olha e fala assim: a gente fizemos o que a gente pôde fazer. Glória Agora a Deus. vocês se prendam aí na religião de vocês, porque o que a gente conseguiu fazer a gente já fez. E ele ficou ali entubado naquela UTI. Toda a equipe médica chegava e desacreditava do meu filho. Mas enquanto o meu filho estava ali naquele JF, na UTI, desacreditado, sem esperança, eu estava clamando o Senhor. Eu estava invocando o povo para clamar. Enquanto ele estava desacreditado, a igreja estava orando. E aonde tem oração tem milagre. O que o homem não pode fazer, o meu Deus pode fazer. Glória a O médico Deus. falou: paizinho, a gente já fez de tudo, agora está na mão de Deus. E foi se passando os dias. Foi se passando os dias. E chegou no quinto ou foi no sexto dia, numa madrugada, estava tendo as orações lá em casa. Eu estava buscando a Deus incansavelmente. Eu estava jejuando 24 horas incansavelmente. Porque existem problemas em nossas vidas, irmãos, que não é somente uma oraçãozinha qualquer que vai resolver, não. Tem situações na nossa vida que a gente tem que descer na olaria, tem que descer, se derramar aos pés do Senhor, tem que buscar a presença de Deus de verdade. E ali eu comecei a jejuar 24 horas. Eu e a minha esposa buscando ao Senhor, subindo no monte, jejuando, clamando, pagando preço ali de verdade pela vida do Caleb. E a igreja estava reunida orando. E na madrugada, no sexto foi no quinto dia, o Caleb, ele tem 2 paradas cardíacas. Eita Deus. Parou tudo, menino. Na madrugada, a mãe dele liga para mim desesperada: Carlinhos, vem pra cá, porque o Caleb vai morrer agora. E eu fiquei desesperado. Eu comecei a clamar: oh, meu Deus, não permita isso acontecer. O menino parou, gente. O menino, ele tinha morrido ali naquela cama, naquela UTI, naquele hospital. E os médicos ali tentando reanimar. Enquanto os médicos estavam tentando reanimar, eu estava clamando ao Senhor: meu Deus, sopra o teu fôlego de vida ali, Senhor. O Senhor falou que não ia permitir a morte, mas era para a glória de Deus, ó Pai. Mas sabe por que estava acontecendo isso? É porque o povo estava clamando, a igreja estava clamando, ó glória, e o diabo estava perdendo as forças. E quanto mais a gente orava, mais ele ficava doido, perdendo as forças, agoniado, sem saber o que fazer. Enquanto a gente orava, Deus operava. Glória a Jesus, aleluia. Aí dá uma parada, aí restauram ele de novo. Aí de repente ele dá outra parada, ele morre ali. Porque você sabe que uma parada apagou, morreu. Ele deu uma parada cardíaca por conta do engasgo, que ele estava todo entubado, cheio de aparelhos, irmãos. Ele estava cheio de aparelhos. Ele estava desacreditado. Era só um milagre na vida do meu filho. E ali ele dá outra parada. E ali vem um desespero, vem aquela agonia, vem a tristeza. E a gente continuando clamando. E eu fui para lá pro hospital naquela madrugada desesperado. E eu comecei a clamar lá com a minha esposa, clamando ao Senhor, falando para Deus: Deus, não permita que isso aconteça na vida do meu filho, Senhor. A minha casa tem promessa, a minha família tem promessa, meu Pai. Eu não aceito perder o meu filho, Senhor. Oh meu Deus, visita ele ali agora. Toca na mão dos médicos ali agora, meu Pai. Traz o Caleb de volta. Glória a Deus. E Deus restaurou e trouxe o Caleb de volta. Louvado seja Deus, aleluia.
Depois daquela madrugada, ele passou 48 horas em observação, porque o estado dele era muito grave. Ele teve dessas 2 paradas. O médico chega e fala pra gente, ele está em observação, porque ele teve 2 paradas cardíacas. Ele está em observação. Mas vão clamando ao Senhor, e a gente acreditando no milagre, e a gente acreditando no mover de Deus, e a gente continuando orando e profetizando, porque tem situações da nossa vida, irmão, que Deus permite a gente passar, para a gente profetizar sobre o cenário, para a gente profetizar sobre o ambiente. O ambiente era de morte, mas eu fui profeta ali naquele lugar e profetizei: o meu filho não vai morrer, o meu filho vai sair daqui saltando de alegria. E de repente os médicos chegam e começam a avaliar aquela avaliação e fala: se ele sair dessa, ele vai sair sequelado, ele vai passar um lado de um corpo sem se movimentar, o olho dele tem um olho que não vai abrir, ele não vai levantar uma perna, ele não vai mexer um braço, ele vai ficar cheio de sequela. Eu olhei para o doutor e falei assim: doutor, ele vai sair daqui saltando de alegria. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele não faz obra pela metade não, ele faz obra por completo. Oh glória, vocês trabalham até onde vocês conseguem trabalhar, mas o meu Deus, ele opera onde vocês não conseguem operar. O Caleb vai sair daqui dando um pulo de alegria, o Caleb vai sair daqui sorrindo, o Caleb vai sair daqui gritando, o Caleb vai sair daqui se alegrando, porque o meu Deus, ele vai fazer milagre. Aí chegava um, falava uma coisa, chegava outro e falava outra coisa, eu não queria nem mais ouvir, porque era só notícia de derrota, irmãos. Era só notícia para me colocar para baixo. Aí o Senhor falou para mim: meu filho, não pergunta mais sobre notícia para ele não, porque eu falei que o seu filho não ia morrer. Então não adianta tu querer saber de notícia, continua só orando e buscando a minha presença, porque o resto eu faço por você. E aí eu deixei de perguntar, irmãos, porque não adianta eu perguntar, era sinal que eu estava duvidando do poder de Deus. Eu estava só orando, clamando, jejuando, buscando a face do Senhor, porque o negócio ali era sério, era grave. E foi se passando os dias, o crânio dele foi desinchando aos pouquinhos, porque Deus, ele trabalha, irmão, não é do nosso jeito, porque a gente quer que Deus trabalhe nas pressas, e Deus não trabalha nas pressas. Deus, ele trabalha devagarzinho, vai colocando as coisas no lugar, assim, pá. E às vezes a gente quer atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. Não queira atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Se Deus falou que ia fazer, espere com paciência no Senhor, porque o Senhor, ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. E ali foi se passando os dias, irmãos. Cada dia que se passava ali era como se fosse um ano. A gente não via sol, não via nada ali dentro daquela UTI, só aqueles barulhos de máquina angustiada. De repente o aparelho subia ali a pressão, de repente baixava, aí a respiração ia mais alta e tudo, aquela coisa. E o processo acontecendo, e Deus trabalhando, e Deus ali movendo as águas, e Deus ali fazendo um milagre. E ali foi desinchando o rostinho do Caleb. O Caleb foi começando ali a ganhar forma no seu rosto de novo. E aí passou-se 18 dias, e eles queriam seguir o protocolo para querer fazer aquela cirurgia traqueostomia no Caleb, para tirar ele da intubação. Ele começou a dar pequenos movimentos, mas foi movimentos retardados, não foi o movimento que ele esperava. Aí a equipe médica chegou, olhava os movimentos dele, e ali falava: a gente vai ter que fazer o processo de traqueostomia para tirar o tubo dele, porque esse tubo pode dar alguma enfermidade dentro dele. E ali a gente começou a clamar, a gente não aceitamos esse procedimento que fosse feito no Caleb. E a gente clamou ao Senhor, e mesmo assim a gente assinou o termo. Só que teve um dia, irmãos, que de repente Deus, ele coloca uma médica ousada naquele lugar. Teve um dia que Deus colocou uma equipe perfeita ali, e estava tudo certo já para o Caleb fazer essa próxima cirurgia, essa traqueostomia. E eu não queria que ele fizesse esse procedimento.
Porque ele já estava todo delicado, irmão, todo inchado, já fez aquele procedimento na cabeça e tudo mais, e ainda mais fazer esse outro procedimento na garganta. Eu não queria que isso acontecesse. Só que você acredita que Deus coloca pessoas certas no teu caminho no momento certo que você precisa? Deus, ele vai colocar pessoas certas no teu caminho para abençoar a tua vida. Deus, ele vai colocar pessoas certas no teu caminho para destravar o que está travado na tua vida. Oh glória, e não foi diferente na vida do Caleb. Deus, ele colocou uma médica ousada naquele plantão. E de repente nesse dia o Caleb começa a fazer movimentos mais avançados. Porque para ele tirar o tubo, ele tinha que fazer movimentos mais avançados, ele tinha que se movimentar mais. Nesse dia aconteceu duas coisas. Ele começou a se despertar mais, e Deus colocou ali uma médica ousada por Deus. E de repente a médica olha para o Caleb e fala: vamos tentar desentubar ele sem precisar fazer o procedimento cirúrgico. Aí a médica fala para a mãezinha: mãezinha, a gente vamos tentar fazer esse procedimento, mas não é certeza dele resistir. Os equipamentos vão ficar tudo aqui perto, a gente vai tentar fazer para evitar que ele faça esse procedimento cirúrgico. Porque se ele não resistir, infelizmente a gente vai ter que fazer essa outra cirurgia na garganta dele para tirar esse tubo dele. E aí nesse mesmo dia o Caleb dá uma despertada e eles vão lá tentar fazer esse procedimento. E eles tentam tirar ali o tubo e o Caleb começa a reagir normal. Aí os médicos falam: mãezinha, vai lá para fora orar, porque a gente vai tentar aqui fazer esse movimento acontecer. Ô glória, vai lá, porque não é certeza. Aí a minha esposa olha para a médica e fala: vai dar certo sim, porque quem mandou vocês fazer isso foi Deus. E ai de vocês se vocês não obedecer o comando do Senhor. Ô glória, porque Deus, quando ele manda para fazer acontecer, ai da gente não querer obedecer a vontade de Deus. Ô glória a Deus, ele toca na médica, toca naquela equipe e vai desentubar ali o meu filho. Aí a minha esposa começa a orar do lado e eu começo a orar do outro. Ela liga para mim: Carlinhos, vamos tentar desentubar ele aqui agora, sem ele precisar fazer esse procedimento cirúrgico. Aí eu: tá ligado, vai dar tudo certo. E eu começo a clamar: Senhor, faz a tua vontade prevalecer, meu Pai. O Caleb, ele está em tuas mãos, Senhor. Vai soprando fôlego de vida ali no Caleb agora, meu Pai. Vai confundindo a medicina, porque o Senhor falou que não ia levar o meu filho agora. Tudo era para a glória do teu nome, Pai. A equipe médica faz o procedimento, o Caleb suporta. Ô glória! E a equipe chega pra gente e fala: a gente fez o procedimento, agora ele vai passar 48 horas em observação. Não é garantido, a qualquer momento, se ele ficar sem respirar, a gente vamos fazer o procedimento novamente. Eu chego lá de noite para dormir com ele. Os equipamentos da intubação estavam bem pertinho dele. A médica chega e olha para mim: paizinho, a gente fizemos esse procedimento hoje. Eu não ia nem fazer se fosse o meu plantão, mas a médica que estava pela manhã, ela resolveu fazer. Mas os equipamentos estão aqui perto dele. A qualquer momento o seu filho pode ser entubado de novo. Eu olhei para ele e falei: ele não vai ser desentubado de novo não. Sabe por quê? Porque quem desentubou ele foi Deus. E o Deus que fez isso, aleluia, vai fazer melhor daqui para frente. Não vai precisar mais entubar ele. Eu cheguei perto dos equipamentos e repreendi: está repreendido em nome de Jesus. Vocês não vão colocar mais ferro dentro da boca do meu filho não. Eu repreendo Satanás em nome de Jesus. E ali passou-se 48 horas, o Caleb passou pelo procedimento, dando glória a Deus. E depois desse procedimento, o Caleb começa a abrir os olhos. Aí o médico chegou e olhou para mim, o que fez a cirurgia do crânio dele: rapaz, eu fiz a cirurgia do seu filho, mas eu achei que ele não ia reagir não, porque o negócio era muito sério na vida dele. E eu olhei para o médico e falei: doutor, quem cuida da minha casa é o Senhor. Para os médicos ele estava desenganado. A qualquer momento o Caleb ia morrer. A qualquer momento o Caleb iria descer a sepultura. Oh glória, mas o laço quebrou. Oh glória, e o Caleb escapou. Aleluia. O médico olhou para mim e falou assim:
assim: eu fiz por fazer a cirurgia dele. Praticamente ele disse com essas palavras: eu fiz por fazer porque o meu trabalho é fazer, mas eu já fiz sabendo que ele não ia resistir. Oh glória, mas o médico ele quebra a cara, sabe por quê? Porque quem cuida da minha vida é o Senhor, quem cuida da minha casa é o Senhor. Aleluia. O Caleb passa pelos procedimentos, vai ganhando forma no seu rostinho. O Caleb começa a se movimentar. Aí o médico falou assim: ó, ele acordou, mas esse olho aqui ele não vai se movimentar não, esse lado aqui ele não vai mexer. E de repente eu olho para o Caleb começa a movimentar o braço que o médico disse que ele não ia movimentar. O Caleb começa a levantar a perna que o médico disse que ele não ia levantar. O Caleb começa a abrir o olho que o médico disse que ele não ia abrir. Aí fala pra mim se isso não é Deus. Ô glória, sabe por quê? Porque o meu Deus, ele é médico que confunde a medicina. Ele é médico dos médicos. Todo mundo olhando pro cenário do Caleb, ô glória, ficando abismado, porque Deus estava operando. As enfermeiras chegavam perto do meu filho, sentia a graça de Deus, começava a se arrepiar e falava: olha aí, mulher, eu tô todo arrepiado. Sabe por quê? Porque o Caleb estava coberto pelo sangue do Cordeiro. E de repente o Caleb, aleluia, começa a fazer movimentos, confundindo toda a medicina. Porque Deus, ele faz assim, ele bota para confundir a medicina. Ele é médico dos médicos. A última palavra, ela não vem do homem. O médico olhou para mim e falou: ele vai morrer, não vai se mexer, não vai abrir o olho, não vai mexer o braço. Oh glória, e Deus olha lá do céu e fala para mim: ei, profeta Carlos, ele não vai morrer. Sabe por quê? Porque a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode dar glória a Deus por isso, porque o Deus das causas impossíveis está aqui neste lugar. Aleluia. O Deus que opera milagre, o Deus que ressuscita o morto, o Deus que faz prodígios e maravilha, ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aí o médico fala: talvez ele não vai falar muito bem. Aí teve uma noite eu olhando pro Caleb, ele com o olho aberto para mim, ele não estava falando, estava assim um tubo, só que estava só com o olho aberto, dando poucos movimentos. E eu olho pro meu filho e eu falo: Caleb, manda um beijinho pro papai. Aí de repente ele olha para mim e manda um beijo para mim. Aí eu pergunto a ele: Caleb, quem sou eu? Aí ele pega e fala: é o papai. O médico falou que ele não ia lembrar de ninguém. E quando eu pergunto quem era, ele fala: é o papai. Como é o nome do papai? É Carlinhos. Como é o nome da tua mãe? É Janaína. Ô glória, mais um tapa na cara do inferno. Porque o doutor falou que não vai lembrar de ninguém, ele não vai saber de nada. E Deus operando um milagre a cada dia, operando um milagre a cada dia. E o Caleb começa a se movimentar, o Caleb começa ali a se locomover, a recuperação começa a ganhar velocidade. E de repente ele vai para o leito normal, o Caleb ganha alta. E lá no leito começa ali mais outro procedimento. O Caleb começa a louvar o nome do Senhor. E os médicos chegam lá e começam a chorar, vendo ele louvar. E eu louvo a Caleb, aí um hino, e ele começava a louvar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Era esse hino que Deus colocava na boca dele. Toda a vida eu falava: Caleb, começa a louvar. E de repente o Caleb começava a louvar. E os médicos ali surpresos.
as médicas surpresas, enfermeiras surpresas, vendo ali aquele milagre louvando, vendo ali aquele projeto de morte louvando, vendo ali que aquela criança que estava decretada a morte louvando, varão. Ela que trabalha lá no JF, ela acompanhou todo o processo. Ela acompanhou. Eu louvo para ela, Caleb. E o Caleb começou a louvar. E ali a presença de Deus inundava aquele ambiente, inundava aquele cenário. E Deus fazendo milagre, Deus fazendo prodígio, e Deus fazendo maravilhas. Porque o nosso Deus, ele é assim, ele vai aonde o homem não pode ir, ele vai aonde a medicina não pode ir. Aí eu te pergunto, o que é que tu está passando hoje que esse Deus não possa resolver? Qual é o problema, qual é a situação que tu está passando hoje que esse Deus não possa resolver? Porque ele ressuscitou o meu filho da morte. O meu filho saiu daqui, foi entubado, reanimado, ele estava morto praticamente. E eu clamei ao Senhor. Chegou lá, foi passada a vermelha de ressuscitação, estava desacreditado. No segundo dia, foi às pressas fazer uma cirurgia entre a vida e a morte. Tirou um pedaço do crânio, porque o cérebro dele estava inchando, irmão. E se continuasse inchando, se ele não fizesse esse procedimento, ele iria morrer com a morte cerebral. E aí ele tirou um pedaço do crânio, o cérebro tem espaço, e um pedaço do crânio colocaram dentro da barriga dele, para conservar. E aí a cabeça dele ficou bem grandona, os olhos todos inchados, ficou todo deformado, igual aquele vídeo que eu postei que muita gente aqui viu. Só que Deus chegou e fez um milagre. O milagre está ali fora. Vocês viram o milagre que Deus fez? Ele está ali fora. Quem pode dar glória para esse Deus? Ele estava desacreditado. Alguém chegava e olhava, ele vai morrer. O projeto é de morte. O projeto é de morte. Não tem mais vida. Não tem mais solução. Foi do mesmo jeito que falaram para Jairo. Jairo, não precisa tu clamar mais esse Jesus não, porque a tua filha está morta. Só que Jairo não perdeu a fé. Jairo não perdeu a esperança. Do mesmo jeito foi eu, pastora Joana. Eu continuei clamando ao Senhor. O cenário era de morte, irmãos. O cenário era de derrota. Mas eu continuei clamando ao Senhor. E Deus, ele me deu vitória. O meu filho está aqui comigo. Está ali ele, ó. Olha para ali, contempla um milagre. Olha para ele, contempla ali aquela situação. Vem aqui, Caleb, vem. Vem aqui para o pessoal te ver. Vem, meu filho. Eu sei que tu está com sono, mas esse momento tem que ser registrado. Esse momento tem que ser registrado. Fica de pé, igreja, fica de pé, porque eu já estou terminando aqui. Olha, mas olha o milagre que Deus fez na minha vida. Olha o milagre que Deus fez na vida do meu filho. Olha o Caleb aqui, olha o Caleb aqui. Se fosse você, eu estava dando glória. Olha ele, olha.
Ele é especialista em fazer prodígio. Ele está aqui, ó. O médico falou que não ia mexer os braços. Mexe os braços, filho, vai. Mexe os braços. Ô, glória, dá murro aí, vai dando murro na cara do cão. Isso. Ô, glória, abre os olhos, abre. Abre os olhos aí, abre os olhos. Abre a boca. Abre a boca, mexe as pernas, vai. Mexe a outra, mexe a outra. Perdeu, Satanás. Ô, glória, dá glória, vai. Dá glória, aleluia! Esse Deus, ele é incrível, irmão. Esse Deus, ele é terrível, ele não é gente, não. Amém, irmãos? Ainda tem o milagre da perna, né? Que ele não falou. Ele ia fazer a cirurgia da perna e a minha tia que estava lá, aí ela ligou pra mim: Janaína, hoje é o dia da cirurgia dele da perna. E o médico falou pra mim que tem duas opções de cirurgia, que era uma de grande porte e outra que era colocar o osso no canto e ir tratando com gesso. Aí eu já fiquei nervosa, porque ele ainda não estava recuperado da cabeça. E eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, aí eu assinei o termo e ele estava já de jejum para a cirurgia da perna. E aí o médico veio falar comigo e disse assim: mãezinha, tem duas opções de cirurgia, que é uma de grande porte e a outra. Aí eu peguei e perguntei a ele se não tinha a terceira opção. Aí ele disse: não, só existe as duas. Eu disse assim: o mesmo Deus que operou a cabeça, ele vai operar a perna. E eu creio que vai existir a terceira opção. Aí ele foi, né, pra lá e saiu, e a gente ficou lá aguardando chegar o momento da hora da cirurgia, que ia ser naquele dia. Na terça-feira, 1h da tarde. Ele estava de jejum já, só aguardando. E quando o médico saiu, eu peguei o óleo, passei na cabeça dele, ungi a perna e eu disse: Senhor, faz a tua cirurgia. Não deixa o homem fazer, não, faz a tua. Aí até o meu marido disse assim: Janaína, tu tem que deixar o médico trabalhar também. Eu disse: não, eu quero só Deus trabalhando na vida do meu filho, não quero um médico. Porque o trabalhar dele é bem melhor do que o humano. E aí eu fui ler a passagem, né, do coxo. E aí eu vi lá que o coxo passou 38 anos esperando pelo milagre. E eu disse: Senhor, não está com 38 anos, só está com 30 e poucos dias que a gente está aqui dentro desse hospital. Mas faz um milagre na vida do meu filho, porque ele ainda estava debilitado. Eu não queria que ele passasse por uma cirurgia de muitas horas na perna, que era cirurgia de botar ferro, isso e aquilo. E para ele, que estava na situação que estava, não era uma cirurgia, não era um dia ideal para ele ir para a cirurgia. Mas já estava de jejum aguardando. Quando chegou 1h da tarde, o médico chegou lá para pegar ele. Já imaginei que era para ir para a cirurgia, que ele já estava só aguardando. O médico chegou lá, eu me levantei logo uma vez, já ajeitando as coisas. Aí o médico disse: mãezinha, pode alimentar o menino, porque não vai ser preciso cirurgia. Só o gesso vai resolver o caso do seu filho. Aí eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque de manhã o médico disse que só tinha duas opções, mas o meu Deus chegou com a terceira. E a terceira não foi preciso ele deitar em mesa de cirurgia. Ali mesmo Deus operou o milagre. Amém. Glorifica o nome do Senhor, porque milagre é possível de milagre, irmão. É vitória possível de vitória. Por isso que eu falo: quem clama, Deus escuta e opera o milagre. E a palavra que eu quero deixar para a tua vida é: não desista. A situação está difícil, mas continua clamando. A situação é de morte, mas continua clamando. Porque quando a situação sai do controle humano, Deus, ele entra em ação e faz um milagre. Oh, glória. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante todos esses dias, que estiveram aqui presentes neste culto. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. E se prepara, porque tem recompensa do céu para a vida de todos vocês, viu? Vocês que oraram, pagaram o preço, que contribuíram, que estiveram ali abençoando, presenteando, que estiveram ali intercedendo, diretamente e indiretamente. Se prepara, porque Deus vai recompensar todos vocês em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amanhã vamos fazer o sorteio da rifa, tá? E é isso, as palmas que louvam o nome do Senhor. Amém.